quanto tempo uma mulher pode ficar sem fazer sexo? É relativo. Eu tenho autonomia para falar o que eu Boa, quiser. é mesmo. Por ser mãe de gêmeos. Boa, essa convidada estamos à procura. Acha normal casal partilharem, por exemplo, vídeos pornográficos entre os dois, ou verem juntos? Estamos a falar de solteiros ou casados? É de opinião de que tem que haver uma escala para a sexualidade no casal? Não. Há umas pessoas que dizem que não. Eu com meu marido 2 vezes por semana, outros 3 vezes. Epá, afinal, qual é o ideal? Deixa acontecer naturalmente. Ok, então na sua opinião tem que acontecer naturalmente. Se é teu marido, quando der vontade, tem que fazer. Pronto. Entre o sexo e o dinheiro, para si, o que é capaz de fazer feliz uma mulher? Como eu trabalho e consigo ter o meu dinheiro, eu escolheria o sexo. Há mulheres que não têm prazer nenhum Ok. na relação sexual. Então elas não acham necessário fazer. Agora, aquelas que conhecem e que tiveram momentos muito agradáveis, Ok. não conseguem ficar muito tempo sem. Qual é a sua opinião sobre o passado das pessoas? Para si o passado importa ou não importa? Importa, porque faz parte da sua história. Essa é a realidade. Se tu fores para uma missa, Sim. tu vais ter 80% da igreja repleta de mulheres. A minha pergunta é onde é que estão os maridos? Porque as mulheres provavelmente não incentivam os maridos a ir para a igreja. Porque nós como homens, se gostarmos de uma senhora e fomos influenciados a ir para a igreja, nós vamos. Claro, mas tu só foste à igreja porque tu querias conquistar aquela menina. Pois. E por que depois de conseguir a menina, tu deixas de ir à igreja? Porque o trabalho agora é da menina. Agora a menina tem que fazer o trabalho de continuidade. E perceber a sua opinião relativamente a uma questão que tem estado a me fazer pensar de uma outra forma hoje. Eu cresci e ouvi a frase: os opostos se atraem. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Eu vou dizer que os opostos não se atraem. Essa história de que te trai amor, mentiram para ti, quem te contou? Eu nem sei o que te falar. Je suis amoureux de toi, je suis désolé, quero dizer. Boa, família do meu coração, sejam todos bem-vindos em mais um podcast. Hoje estamos no podcast número 14. Meu Deus, 14 vezes a gente sentou aqui para poder aprender. E hoje eu trouxe uma convidada, a minha dentista do coração. Boa pessoa, meu Deus, boa pessoa. Podem pedir dinheiro à vontade, que ela empresta com o coração aberto. E às vezes ela nem cobra de volta, simplesmente ela empresta e quando você puder devolve. A minha dentista Yolanda da Cruz, primeira pessoa Yolanda, com o nome de Yolanda, que começa com a letra I, porque normalmente costumamos a ver Yolanda com Y. Prontos. Yolanda, minha querida doutora, parceira, amiga, boa pessoa, bem-vinda ao podcast Escola da Vida. Olá, Jorge, boa tarde. Então, Tudo bem? estou bem, e você? Graças a Deus. Me deixa já um trabalho e tal, mas pronto, eu vou já falar sobre isso, as pessoas vão saber o trabalho que me deixa para te trazer aqui no programa. Gostava que a Yolanda, com todo o respeito, se apresentasse um bocadinho daquilo que acha o básico. Nós vamos estar aqui a conversar um bocadinho no Escola da Vida. Fala um bocadinho de si, aquilo básico para as pessoas poderem se conectar. Bom, Yolanda, Amélia, Chimuanga da Cruz. Boa. Mãezinha, para os que me conhecem Eu há mais gosto tempo. desse. Esse Mãezinha. nome eu gosto desse. Sou filha, sou mãe, sou médica dentista e faço outras coisas. Boa. As pessoas adultas, cultas, intelectuais são sempre assim nas apresentações. Eu sei. Nós já os aparecedores, meu Deus. Com todo o respeito aos convidados que passaram por aqui, é claro. Não tem nada a ver. Mas eu gosto dessa apresentação muito simples, curta e objetiva. E sobretudo por conta dessa, eu íamos assim considerar essa sua privacidade de não expor muito. Mas a gente já se conectou. Mas eu vou adiantar aqui que a senhora também é empresária. Pronto, isso ali tem mesmo que dizer, porque a ideia da Escola da Vida é influenciar a nova juventude a poder empreender também. Yolanda, vai estar conosco aqui. Sabe que eu sempre quis ter a senhora aqui no programa, certo? Sei. Pronto. Só que eu estava a saber, precisava saber em que momento. E entrou agora no podcast número 14. Já foram 14 vezes que a gente passou por aqui. Hoje vamos ter uma conversa muito descontraída, não é? Não vou falar dos dentes, porque a senhora, fora, com todo o respeito, costuma me assassinar muito nos dentes, mas ainda bem, pronto. Não vamos falar da questão dos dentes, mas é uma boa doutora.
Isso aqui, vamos arranjar um podcast, vamos falar sobre isso. Obrigada. Mas Jesus. hoje eu queria ter uma conversa. Algumas questões que eu tive o privilégio de conversar consigo no outro fórum. Mesmo no seu consultor, já muitas vezes aconselhou-me sobre a vida, deu algum posicionamento. Eu achei interessante e pertinente e partilhar aqui algumas questões. Só espero que não deixe assim um bocadinho constante. Até porque a senhora já é doutora, é médica e isso tem essa capacidade de lidar. Podemos conversar à vontade, À né? vontade. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é... Só lhe vou dizer uma coisa. Sou mãe de gêmeos, então eu posso falar à vontade. Eu tenho autonomia para falar o que eu quiser. É mesmo. Ser mãe de gêmeos. Boa, essa convidada estamos à procura. Não saia daí porque hoje vai aquecer. Tem aqui algumas perguntas que eu queria mesmo entender a sua visão, porque a questão é a sua visão. Ok. E a primeira convidada com mais de 20 perguntas. Sério? Sério, eu tive que anotar mesmo porque eu precisava esperar esse momento. Vamos já começar com a primeira questão. Qual é a sua opinião sobre o passado das pessoas? Para si, o passado importa ou não importa? Importa, porque faz parte da sua história. Eu preciso saber... Eu conheço o Jorge hoje, mas eu preciso saber de onde é que o Jorge vem. O que é que o Jorge fez até ao momento em que nos encontramos. Ok. De certa forma, pode ter alguma relevância no estilo de vida que a gente vai adotar, não é? Porque tu podes omitir algumas coisas, mas sabendo do teu passado... acredito que podemos ter um ou outro cuidado. É importante saber quem é a pessoa, de onde vem, o que é que já fez até o momento. Quantos relacionamentos já teve? Não, acho isso desnecessário. Isso é desnecessário. Acho isso desnecessário, sim. Ok. Mas é sempre bom saber o que é que já fez, por onde é que andou, o que é que mais gosta de fazer. Para ter em conta esses detalhes no tipo de relacionamento que a gente vai ter, seja ele de amizade ou não. Ou não, pois. Sim. Se for um relacionamento de afetivo, é normal então, por exemplo, eu procurar o seu ex e querer saber algumas coisas sobre si. Bem desnecessário. É desnecessário, na sua opinião? Sim. É melhor não gastar energia nisso. É melhor não gastar energia nisso, porque não será a mesma Yolanda. A Yolanda do ex não vai ser a Yolanda do atual. Ok. Porque com certeza os erros que ela cometeu na relação passada não vai querer cometer na relação atual. Ok. Então, há experiências que o passado teve que o atual pode nem ter contacto com essas situações. Então, eu acho que para esse aspecto é desnecessário. Saber. Deixa só o passado para lá. Deixa quieto. Ok. Yolanda, seja sincera comigo. Eu sei que vai ser e sei que sempre foi. Essa é uma forma de falar. E por isso é que muitas das vezes sou mal interpretada. Entre o sexo e o dinheiro, para si, o que é capaz de fazer feliz uma mulher? Para ser sincera, as duas coisas. Eu as sei que duas esse coisas. relativismo, eu sei que as pessoas, pronto, mas nós estamos aqui no Escola da Vida não para testar, só para pelo menos se pedissem para escolher uma apenas. Qual escolheria entre o sexo e o dinheiro? Como eu trabalho e consigo ter o meu dinheiro, eu escolheria o sexo. Já existem mulheres que não tiveram relações sexuais agradáveis, com toda a certeza vão escolher sempre o dinheiro. Dinheiro, ok. Isso depende muito do tipo de relações que as pessoas já tiveram. Há pessoas que não sabem o que é ter um orgasmo. Então, para eles é desnecessário fazer sexo. Mas para quem gosta e aprecia um bom sexo, não vai trocar ele por dinheiro. Nenhum. Então a Yolanda escolheria o sexo e não o dinheiro. Porque eu vou produzir o meu dinheiro. Ok. Já sozinha não consigo fazer sexo. Ok. Boa. Gostei da resposta, é? Curta e objetiva. Sim, senhora. Acha que os casais deveriam ou devem abordar questões sobre sexualidade no período do namoro ou só quando viverem juntos? A sua opinião? Bom, aqueles namoros cristãos não têm relação sexual no namoro. Ok. E então não tem como eles abordarem esse tipo de assunto. Ok. Mas na nossa sociedade atualmente, todos os namoros envolvem relações sexuais. Então é fundamental que falem sobre isso, que tenham conhecimento sobre isso. Desde os cuidados, as formas, os locais. Ok. É fundamental. Agora, para aqueles casais que coabitam, isso faz parte de uma vida conjugal. Então é necessário que se fale sobre sexualidade dentro de um relacionamento. Um casal que está a se preparar para viver juntos, acha que deve abordar sobre sexualidade naquele período ou deixar mesmo para o casamento só, quando estiverem a viver juntos, no caso? Para os cristãos, mas vamos assim dizer. Pronto. Para os cristãos vai ser um bocadinho difícil. Então é melhor não falar sobre sexo. Pronto.
Vão falar sobre sexo em que vertente? Baseado em quê? Se eles estão a fazer abstinência, como é que eles vão abordar sobre sexo? Já, estudar já. Como? Vão estudar, por exemplo, qual é a melhor forma para agradar o parceiro, a parceira, em que momento vai fazer, por exemplo, quantos dias na semana vão fazer, podem se preparar, quer dizer, é uma questão, né? Pronto, eu não sei. Bom, assim, a nível teórico, eles podem adquirir conhecimento, podem estar informados sobre o assunto, né? No ciclo de amizades, com toda a certeza vão falar sobre isso. Aqueles que têm tios, amigos, tios próximos, também podem abordar o assunto com muito mais naturalidade. Mas eu acho fundamental falarem sobre todas essas questões antes de chegarem lá. É necessário, é importante falar sobre isso. Ok, acha normal casais não gospel, ou seja, não evangélicos ou não cristãos, assim podemos considerar, estou a usar o termo errado. E já falamos para os cristãos, no caso, pronto, não podem por causa da abstinência. Acha normal casal partilharem, por exemplo, vídeos pornográficos entre os dois, ou partilharem, verem juntos? Estamos a falar de solteiros ou casados? Ou não, estamos a falar de solteiros. Estamos a falar de solteiros. Se acha normal, se isso é mesmo lícito, se isso faz bem, porque eu sei que pronto, é médica, tem outro conhecimento um bocadinho mais abrangente, mas na sua opinião, acho que é algo que pode criar algum distúrbio mental, saber ou partilhar essas informações? Bom, é assim, existem casais que são amigos, partilham de tudo. É lógico que existem vídeos que são agressivos. Também eu tenho que medir o tipo de nude que eu vou partilhar com o parceiro, né? Eu acho que há coisas que ferem a vista de quem vai receber. Eu acho que é uma questão de medir o tipo de relacionamento, de amizade que existe entre o casal para saber exatamente o que é que podemos. Também. Vou dar um exemplo prático. Nós temos um grupo de primos. Só os primos. Esse exemplo é verdadeiro, não é? É verdadeiro. Só os primos, onde estão os homens e as mulheres. Mas no nosso grupo de primos não é permitido partilhar pornografias. Ao grupo dos rapazes, se eles sentirem a vontade em partilhar isso no grupo deles, podem. Mas no grupo geral não é permitido, porque estão ali as manas, estão ali as meninas e os rapazes, e eu acho que não é muito saudável entre nós primos partilharmos esse tipo de coisas. Então, entre casais que não são evangélicos ou que não... É aceitável dependendo do tipo, do conteúdo do vídeo que for partilhado. Existem algumas coisas delicadas, sensíveis, que agradam aos olhos. Agora, há pornografias agressivas que ferem mesmo. A falta de sexo, acha que é motivo para um relacionamento terminar? Se for um relacionamento onde sempre existiu sexualidade ativa, a partir do momento que deixa de existir, tens um bom motivo para que hajam problemas. Porque se vocês coabitam e faz parte de quem vive junto ter relação sexual, a partir do momento que deixa de existir, há um problema grave. Porque os filhos só vêm num relacionamento se existir sexualidade. Sexualidade, sim. Se não existir sexualidade, não tem como. Agora, a nível do namoro, é o que eu estava a dizer. Se for um namoro cristão, isso não existe. Agora, se for um namoro mundano, como se diz na gíria, pode afetar o relacionamento de certa forma. Pode afetar, pode. Depende muito dos padrões que eles próprios estabeleceram para gerir o relacionamento deles. Se tivéssemos, por exemplo, que colocar em dois lados, na sua visão, a nível dos relacionamentos, são os homens que mais fazem sexo ou mais as mulheres? Estou-me a referir em casais. Porque parece que é só notório quando o homem tem vontade de fazer. E às vezes não consegue se dar conta quando é que a mulher tem vontade de fazer. Sim, Então a minha pergunta é, parece que os homens acabam de ter mais vontade de fazer que as suas parceiras ou vice-versa? Qual é a sua opinião relativamente a isso? Bom, eu acho que é relativo. É relativo. Existem muitas mulheres que têm um bom apetite sexual. Isso vai depender muito também do tipo de parceiro que elas tiverem. Se motiva, se faz acender ainda mais essa vontade, ou se vai matando aquela vontade paulatinamente.
Depende muito da relação que eles tiverem. Se forem um casal amigo, um casal cúmplice, parceiro. Sim, okay, que num simples estalar de dedos, num trocar de olhares, conseguem dizer: epa, está na hora, vamos avançar. Há casais que têm essa liberdade, são muito à vontade um com o outro, e então facilita. Fala-se muito de escala. É de opinião de que tem que haver uma escala para a sexualidade de um casal? Há umas pessoas que dizem que não. Eu com meu marido 2 vezes por semana, outros 3 vezes. Afinal, qual é o ideal? Deixa acontecer naturalmente. Ok, então na sua opinião tem que acontecer naturalmente. Se é teu marido, quando der vontade, tem que fazer. Prontos. Agora deixa-me só, antes de terminar, antes de fazer a última pergunta. Antes de fazer essa pergunta que eu vou fazer agora, quanto tempo uma mulher pode ficar sem fazer sexo? É relativo. Depende muito. É cabeça. A cabeça? É cabeça. As ocupações também não? É cabeça. Há muita mulher que tem o trabalho como um escape. Ok. Ocupa-se muito com o trabalho e acaba esquecendo até que precisa. Que precisa, ok. Fazer isso. Mas isso não traz algum problema biológico? Sim. Para quem já teve uma vida sexual ativa, okay. A partir do momento que deixa de trabalhar, vai criando outras situações. Não é? Ok. É fundamental que essa máquina trabalhe. Trabalha, Sim, tem um amigo que diz: isso aqui não come capim. De vez em quando tem que receber. Então o tempo é relativo. Material genético. Ok. Sim, faz muito bem. O tempo então acaba por ser. É relativo. Há mulheres que não. É o que eu disse no início da conversa, Jorge. Há mulheres que não têm prazer nenhum na relação sexual. Então elas não acham necessário fazer. Agora, aquelas que conhecem e que tiveram momentos muito agradáveis, não conseguem ficar muito tempo sem. Depende muito. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar mais pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Ok. Boa. Acha que... Pronto, né? Na sua opinião, como é que poderia... o que pode fazer para superar o término de uma relação? O que é que as pessoas poderiam fazer para superar o término de uma relação? Olha, eu digo sempre que o mais importante é estar ocupada. Quanto mais ocupada tu estiveres, menos você pensa e menos você vai se destruindo paulatinamente. Ocupa-te. Estuda, trabalha, arruma, lava, faça alguma coisa. Agora, ficar sentada sem fazer nada, vai estar sempre a pensar naquela situação. Tem aqueles relacionamentos que o homem não queria, só a mulher que quis, né? Pronto, depois acaba sofrendo mais e tal, e vice-versa. O tempo também ajuda. Hoje dizem que as mulheres é só beber, é só pegar umas cucas e passa logo. Acha que isso é mesmo suficiente? Não. Beber é suficiente? Enquanto ela estiver sob o efeito do álcool, está animada. Depois que o efeito desaparece, ela vai voltar para aquela frustração. Então eu acho que o álcool não é alternativa. Assim, eu ainda ontem fiz referência a isso enquanto fazíamos o nosso treino. Porque uma colega disse: as igrejas estão cheias de mulheres e os ginásios também. Sabe o que é que eu respondi a ela? São os únicos locais onde a gente consegue ter um bocadinho de paz. Porque na igreja nós vamos buscar uma paz espiritual. Então os homens atrapalham. E no ginásio a gente vai buscar endorfina, o hormônio da felicidade. Depois daquele treino, tu ficas tão cansada que tudo que você quer é descansar. E acabas relaxando mesmo. Sabes que os homens fazem o quê? Só estressam, então, no caso, não estou a dizer que os homens só estressam, mas eles nunca lugar onde tem paz. São os locais onde as mulheres encontram maior conforto. A igreja é fundamental. Cristo é fundamental. Seja mas qual pode ir for à igreja o teu... com os maridos. Porque para dizer que as igrejas estão cheias de mulheres é porque, se está cheia de mulheres, é porque muitas delas vão sem os maridos. Mas essa é a realidade. Se tu fores para uma missa, tu vais ter 80% da igreja repleta de mulheres. A minha pergunta é: onde é que estão os maridos? Porque as mulheres provavelmente não incentivam os maridos a ir para a igreja.
Porque a culpa não é muito... Porque assim, as mulheres eu acho que têm a capacidade de influenciar os homens. Certo. E nós somos mesmo influenciados pelas mulheres. Sim. Então, se as igrejas estão cheias de mulheres, provavelmente algumas das mulheres não incentivam os homens. Se os ginásios estão cheios de mulheres, provavelmente as mulheres não incentivam os maridos a ir para o ginásio. Não sei. Provavelmente seja isso. Não estou aqui a defender, mas provavelmente seja essa questão. Não sei se não pensaram nisso. Não é falta de incentivo por parte das mulheres. Todos nós fomos criados por mulheres. Ok. Todos nós. Sim. Né? Viemos das nossas mães. Todos nós, quando mais novos, vamos à igreja. Por quê? Vamos, sim. Porque as nossas mães obrigam. Aí está. Não é? Sim. Mas a partir do momento que tu te tornas adulto, existem coisas que não podem ser feitas por obrigação. Tu tens que ter a capacidade de perceber que eu já não te posso obrigar a ir à igreja. Mas você é minha mãe. Não, Jorge. Mas ou fui influenciar. Eu acho que é o termo mais de influenciar. Vocês têm uma capacidade forte de nos influenciar. Eu penso assim. Nos influenciar em tudo. Claro, a gente tem a capacidade de fazer isso, mas nós não podemos obrigar. Ok. Eu tenho que te mostrar. Se nós conseguimos ir à igreja para contrair um matrimónio, por que depois do matrimónio tu já tens preguiça de ir à igreja? Mas eu estou curioso, eu tenho que chamar aqui um homem para falar também sobre isso, porque está a nos falar mal. Não estou a falar mal. Não, eu sei, isso é uma forma de... Só estou a dizer a realidade. Sim. Se tu consegues ver isso na igreja, Jorge, num grupo coral, tu tens perto de 10 linhas só de senhoras e 2 de homens se encherem com muita sorte. Mas eu trabalho, eu acho que o trabalho, temos que ver ali o trabalho que as mulheres fazem. Nós sabemos que nós como homens, se gostarmos de uma senhora... e fomos influenciados a ir para a igreja, nós vamos. Claro, mas depois que tu conquistares, vamos casar. Mas depois que tu conquistares, porque acabaste de fazer um raciocínio interessante. Sim. Tu só foste à igreja porque tu querias conquistar aquela menina. Pois. E por que depois de conseguir a menina, tu deixas de ir à igreja? Porque o trabalho agora é da menina. Agora a menina tem que fazer o trabalho de continuidade. E sabe porque qual primeiro é surgiu a vontade minha de ir atrás da menina. Agora ela tem que trabalhar. E sabe qual é o mais caricato? Sim. Muitas das vezes, tu é que trazes aquela menina do mundo para a tua igreja. Para a igreja, sim. Estás a perceber? Mas é normal. E depois que ela entra para a tua igreja, ela fica ativa e tal. Tu vai desapareces. Exatamente. Mas são as preocupações da vida. O homem tem que Jorge, trabalhar às vezes. Porque assim, nós vamos entender da seguinte forma. Não. É assim, o homem, para já, o homem é diferente da mulher a nível do comportamento. Certo. As mulheres conseguem fazer tudo e várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. Infelizmente. Jorge, quanto tempo a gente fica na igreja? Depende de 30. Há igrejas que você vai de manhã às 8, sai às 13. A igreja o teu que vai culto, quanto tempo? O culto, 8 até 12, São 4 horas no máximo. Pois. É só no domingo de manhã. Qual é a justificativa que tu vais me dar? Eu sou um homem que trabalho de segunda a sábado. Não, a sábado, por exemplo. Sim. Trabalho de segunda a sábado. Eu tenho domingo para fazer o quê? Para descansar com a família. Tenho um domingo para almoçar e para relaxar. Porque segunda-feira volta a rotina. Certo. Por exemplo. Onde é que eu encontro um espaço de tempo aí, por exemplo, uma igreja em que o culto começa às 8 e vai, por exemplo, 11, 12, 13 horas. Sim. Por exemplo, 3, 4 horas. Eu estou cansado. Mesmo estando na igreja, não vou pegar a mensagem. Estou a dar aqui um exemplo, né? É um exemplo que eu dou provavelmente alguém... É a justificativa que a maior parte dos homens pode dar. Vai dando, sim. Aí está. É trabalho. Claro. Então, a minha questão é como é que a mulher pode fazer para passar para resolver para tentar essa situação. Contornar essa Exatamente, preguiça, porque é preguiça, teoricamente é a preguiça, né? Teoricamente é a preguiça. Não vejo muito a preguiça, vejo mais porque a justificação é plausível. Eu trabalho. Jorge, nós estamos num mundo em que as mulheres têm a mesma carga de trabalho que os homens. Mas nem por porque isso, algumas querem. Mas nem por isso elas deixam de lá estar. Pronto. E olha que mesmo saindo da carga de trabalho social, sim, nós temos a carga de trabalho doméstica. É ali onde eu digo mesmo que as assim, mulheres, vocês são super dotadas para isso. Deus vos fez assim. Mas... Não dá para comparar com homem. Eu não estou a dizer. Vocês são assim. Eu já vi uma mulher a amamentar aqui, a cozinhar aqui e atender o marido que está lá na sala porque pediu uma cerveja. Sim. Mas você não vai pedir isso no homem. Está a entender qual é a situação? O homem, muitas vezes, quando está a dormir, ele não está a dormir. Você está a refletir, acorda a pensar, a fazer contas mais pronto. Já sei que isso vamos. O assunto é muito longo. É muito longo. A lei da ação e reação, na sua opinião, como é que nós devemos tratar quem nos faz mal? Dizem, tem a questão da lei da ação
e reação. Na sua opinião, quem te faz mal, como é que você deve tratar essa pessoa? Olha, se foi uma pessoa muito próxima, muito querida, é lógico que a partir do momento que ela te causa uma dor, vai mudar alguma coisa. Não vai ser uma relação como antes. Mas não deixa... Não corto. Ok. Eu particularmente não tenho o hábito de me desligar das pessoas. Ok. Não. Posso não voltar a te dar aquele abraço, mas eu não te deixo dar um olá. Mas Tudo não bem? acha que isso é uma hipocrisia, na sua opinião? Não. Na sua forma de ver? Não. Tipo, alguém Já te não fez me mal e sinto você... confortável em partilhar determinadas coisas com essa pessoa, mas... Mas não acha que seria melhor mesmo ir ter com essa pessoa e dizer, olha, você fez isso e quebrou a minha confiança assim, Não, assim? muitas das vezes é necessário falar com a pessoa, né? Ok. Fiquei chateada porque tu fizeste isso, Boa. aquilo, não gostei. E pronto, se for alguma coisa muito delicada, é lógico que não voltamos a ter a mesma convivência que antes. Ok. Mas vamos nos relacionar da forma mais tranquila possível. Boa. 3 conselhos que poderia dar a um adolescente. Mas desses 3 conselhos poderia dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. Poderia aconselhar na nossa realidade da juventude agora. Os aborrecentes, como eu digo. É uma fase muito difícil. Pois. E como nós já passamos por essa, uma das coisas que eu sempre digo às meninas, principalmente, Ok. não percam a virgindade por causa das amigas. Boa. Porque na maior parte das vezes é o que acontece. Elas só perdem a virgindade porque as amigas também já perderam. Já perderam, E como ok. ela não quer ficar fora daquele ciclo. Ela vai fazer o mesmo influenciada, só ok. para que também tenha o mesmo teor de conversa, né? Porque depois chega uma altura que a conversa vai ser baseada nisso. Boa. Então essa é a primeira dica, né? Não Para as meninas. Não percam a virgindade só porque as amigas também já perderam. É algo eu acho que é algo muito sagrado. Ok. Se tiver que perder, que perca na devida altura com quem realmente mereça. Boa. Não porque as amigas influenciaram. Boa. em fazer. Boa. O álcool hoje está em todas as esquinas. Vou falar do álcool, mas também podia falar de outras drogas que causam danos enormes à vida de um ser humano. Não tenham pressa de fazer o uso disso. Ok. Nós começamos depois dos 30. Dos 30, pois. E estamos aqui. Não tenham urgência em fazer o consumo de coisas que só vos prejudicam. Porque na devida altura, cada um de vocês vai saber perceber, eu acho que agora posso. Ok. Eu acho que não deviam ter pressa. Os adolescentes estão com muita urgência em consumir álcool. Tu entras para os bares, entras para essas festinhas, estão eles a consumir álcool como se fossem pessoas adultas. Ok. Sem medir as consequências. Então, esse seria o segundo conselho. O terceiro, estudem. Mas estudem a sério. Estudar a sério. É uma coisa que eu aprendi com meu pai. O único bem que ninguém nos pode tirar é o nosso conhecimento. Nosso conhecimento, boa. Então, estudem. Não percam tempo, porque hoje o mercado está muito competitivo. E quanto menor idade tu tiveres e maior grau académico, maior a tua possibilidade de entrar para um determinado cargo, para uma determinada área. Porque hoje as pessoas são... Tudo bem que existem as influências, né? Mas se for uma pessoa jovem, com bastante bagagem, quem tiver que o contratar não vai pensar 2 vezes. 2 vezes, ok. Então, estudar é importante. Ainda bem que falou do estudo. A Yolanda já fez cábula na sua vida? Já. Qual foi a classe que fez cábula? Olha, para ser sincera, acho que foi no ensino médio. Foi a mais fervorosa. Mas fez porque na altura tinha necessidade ou mesmo porque também foi influenciada e aquilo estava na moda? Parecia que a cábula estava na moda, Tínhamos que partilhar. Acho que se você não fizer cábula não está na moda. Não era uma questão de moda. Nós éramos tão unidos, tão próximos uns com os outros, que era difícil sair da prova e ver que o outro ainda não terminou. Então, vamos dar um auxílio para que consigamos ter todos uma nota aceitável. Qual foi a classe, desculpa? Entre 9ª e 10ª classe. 10ª, ok. Então, já fez cábula nessa altura? Já. Ok. Mas conversavam ou era só papelinhos? Eram papéis, eram... Olha, era mais na conversa. Porque a parte do papelinho não dava muita coragem, não tinha muita coragem para poder puxar. Podia até preparar, mas o papelinho não saía. Não saía? Não tinha mesmo coragem.
Yeah. Eu não esperava dessa resposta, sério. Não, sério. Yeah, olha, boa. por acaso cheguei de comentar com a minha mãe. Quando eu vi o certificado do ensino médio e o da faculdade, eu disse, por que as notas do ensino médio eram tão fraquinhas e os da universidade são notas boas? Ela disse, porque no ensino médio tu estudavas por causa do pai, para agradar a mãe. A mãe, sim. Tu só querias ter qualquer nota para passar de classe. Exatamente. Já no ensino superior não, você está a estudar para ti. Porque você gostava, porque já tinha escolhido. Entendes? E tal. Pronto, a responsabilidade no ensino superior é toda sua. Então, se queres ir para o mercado de trabalho, tens de sair com qualidade. Tens que ir para o mercado de trabalho com qualidade. Já não estás a estudar para agradar o teu pai. É para o teu próprio bem. Boa. Vou colocar aqui uma frase. Homens bons podem fazer coisas más. E homens maus também podem fazer coisas boas. Poderia abordar alguma coisa desta frase? Concorda? Discorda? Homens bons podem fazer coisas más. Podem, porque todos nós estamos susceptíveis a erros. Boa. Ele pode não fazer aquilo de caso pensado, mas vai magoar alguém. Entende? Eu prefiro analisar nessa vertente. Ele é um homem bom, mas por algum motivo, por alguma situação, acabou fazendo alguma coisa má que feriu alguém. Boa. Pode. Atenção, essa questão do homens bons é ser humano, né? Sim, pronto, ser humano, ainda não... bem. Boa. Assim, no geral, né? Boa. Uhum. Pessoas más podem fazer coisas boas. Sim, podem. Porque em algum momento da vida dele, ele pode estender a mão a alguém. Boa. Então, eu acho que... Que essa frase faz sentido. Faz sentido para si. Boa. Nós não somos maus o tempo todo. E também não conseguimos ser bons o tempo todo. Em algum momento a gente falha e somos conotados, né? Boa. O que onde é que busca discernimento para tomar as suas decisões na vida? Essa é a primeira questão. E a segunda, que está ligada a essa, lembra-se de ter tomado uma decisão na qual tenha se arrependido mais tarde? Bom, discernimento. Tem uma coisa que eu faço sempre. Quando eu tenho vontade de conseguir alguma coisa, ou oração, eu faço. Oração. Eu falo com Deus. Eu, nesse momento, tenho um projeto. Eu já entreguei nas mãos de Deus. Se eu tiver que ir, é porque Ele permitiu. E se eu não for, eu não vou ficar triste. É porque de alguma forma Ele não quis que eu saísse. Boa. Entende? Primeiro Deus. Primeira oração. Acho que a oração é a chave. É a chave para tudo. Para tudo na vida. Tudo. Primeira oração. Se houver permissão dele, as coisas vão acontecer. Boa. Se não houver, não vai acontecer e não te chateis. É porque ele não permitiu que aquilo acontecesse. Mas não podemos ficar parados, né? A gente faz a oração, mas vai correr atrás de alguma forma, porque as coisas não caem do céu. Boa. Tem outra coisa a segunda que eu perguntei se lembra-se de ter tomado uma decisão na qual depois de algum tempo acabou por se arrepender? Eu penso que sim. Se calhar no calor da emoção, né? Na convivência. Agora sim não consigo me lembrar. Mas já uma vez, pelo menos. Eu acredito uma, duas ou várias? Já tenha feito alguma coisa. Sim, já. Já, né? Já. Agora veio. Pronto. Agora veio. Já. Aquele ambiente com os manos e que tu exageras em alguma coisa. Depois. E às vezes até jogas palavras sem pensar. E quando chegas a casa, tu fazes uma análise e dizes: eu não devia ter falado com o Jorge daquela forma. Eu tenho a capacidade de voltar e falar contigo, Jorge. Eu peço desculpas, acho que não agi bem contigo naquele momento. Tem facilidade de pedir desculpas? Adoro pedir desculpas. Tem mesmo facilidade? Bem. Sério? Dá um alívio. Agora, que tu não imaginas. Para si é mais difícil, na sua personalidade, pedir desculpas ou perdoar? Se é mais difícil? Para si, pedir desculpas ou perdoar? Pedir desculpas é uma coisa, perdoar é outra. Pronto, já sei que consegue pedir desculpas. Sim, eu acho que as duas coisas. Eu tenho facilidade tanto em pedir desculpas quanto em te desculpar. Sim, mas o que falei é a questão do perdão. Sim. Usei a palavra perdão. O perdão mais ligado ao esquecimento, por exemplo. Que eu te perdoei por aquilo e perdoei-te por isto e te desculpei por aquilo. Eu acho que o perdão... Eu tenho aqui as duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Desculpar, está tudo bem. Agora, o perdoar está mais ligado ao divino, está mais ligado ao esquecimento. Assim, eu vou ser
clara. Sim. Não me lembro de passar por situações tão graves que me colocassem numa situação como essa, por exemplo, de ter que perdoar alguém porque me fez alguma coisa que me feriu de morte. Ok. Não. Boa. Já passei por situações difíceis, já. Convivo com essas pessoas até hoje, convivo. Falo com essas pessoas, falo. Tenho contacto com elas? Tenho. Lógico, já disse anteriormente, não temos mais aquela intimidade. Ok. Mas continuamos a falar com tranquilidade. Ok. Então perdoa com facilidade. Eu perdoo. Dá-me paz. Ok. Sinto-me mais leve. Tens uma relação de amizade na qual brigam, mas até hoje continuam? Não. Amigo de brigar, não. Então os seus Eu amigos... não brigo com os meus amigos. Tem amigos, né? Podemos então, até... Os vossos amigos, a sua relação de amizade é isso mesmo tudo no bem bom? Não. Ninguém é 100% feliz. Podemos ter momentos maus. O que eu quero perceber é que se tem um amigo, quando digo amigo, estou a falar amigo como amiga também, sim, pronto. sim. Também como uma senhora. A minha pergunta é se tem uma relação de amizade na qual brigam em discórdia de algum ponto de vista. Olha, vamos sair para beber, vamos sair para passear. Ah, não quero e não sei o quê. E depois uma deixa de falar com a outra. Mas você ontem não sei o quê. E depois não sei o quê. Discute. O motivo é que elas acabam discutindo, mas durante esses anos ainda continuam com aquela amizade. É isso que eu quero perceber. Tu estás a falar isso e eu só consigo ver o meu irmão. Porque a única pessoa com quem eu tenho que esse tipo de... se falar muito não, tempo, nós mas não depois... deixamos de nos falar, não. Ele é chato, ele é muito chato. Mas acho que isso não se encaixa muito. Porque Pronto, por ser irmão. Mas como amigo, não. Porque os amigos que eu tenho, nunca chegamos ao ponto de nos chatearmos e nos afastarmos. Ah, é? Não. Então, acho que a nossa relação de amizade é mesmo tudo tranquilo. É tranquilo. Os teus amigos concordam com tudo que você faz? Não concordam. Os meus amigos, assim, vou ser mesmo sincera, as pessoas mais próximas a mim. Dá para falar nomes? Isso eu nunca. A Escola da Vida, a princípio, não pergunta nome de ninguém. Mas os convidados, se quiserem, eles são livres. Não. Aqui nunca perguntamos nome de ninguém, mas fica à vontade. Os meus amigos que mais me puxam as orelhas. Ok. Márcio Pires. Ok. Eufrásia Pires. Ok, não conheço ninguém. É um casal. São os que mais me puxam as orelhas. E quando eles puxam mesmo. Sério? Mas eu não deixo de ir para a casa deles, porque eles são os meus amigos. Boa. A Iclésia Diogo. Quem também conhece a Isa é minha amiga de infância. É chata ela? Não é chata. Ela quando tem que te puxar as orelhas, ela puxa. Não, mas ela como pessoa é chata? Não. Achas ela muito chata? Não, ela não é chata. Olha, chata é fofo, então esse nome de chata não, mas ela não é chata. Não é chata, ela não é chata. Ela é tranquila, é muito regrada, muito organizada. Tranquila. É daquelas amigas que entra para o quarto e vê assim a tua cômoda. Não, a Iclésia. Iclésia. Vê a tua cômoda cheia de coisas e ela começa. Isso aqui está a fazer o quê? Lixo. Pronto, então é chata. Desculpa. Lixo. Está no meu grupo, está no meu time. Também sou assim. Somos chatos, pronto. Mas ele é muito fixe. E nem por isso a gente corta. Tem mais alguém para colocar? Porque agora começaste a citar os nomes. Alguns vão fazer ciúmes. A Jandira, minha prima, minha irmã. A Jandira também é outra chatinha. É uma mana que ralha, ela ralha mesmo. Mas nunca cortamos relações. Boa. Não. Eu, por acaso, dou autonomia aos meus amigos. Boa. De chamarem a atenção mesmo. Quando alguma coisa não tiver bem. Eu gosto disso. Dizem que as pessoas apaixonadas não devem ser aconselhadas, né? Mas só quem está fora é que consegue ver a coisa numa vertente diferente. E eles às vezes dizem, cuidado, vai devagar. Já estão a chatear. Não, vai devagar. E lá mais para frente tu consegues parar e dizer assim, eles tinham razão, tinha aqui mesmo devagar, entendes? Mas nós temos uma relação de amizade tranquila. Sem maus entendidos. Podes até ficar chateado no momento, né? Porque às vezes te dão a notícia. Você não digere muito bem. Mas quando chegas a casa tu analisas e dizes, eles têm razão. E no dia seguinte estás lá outra vez a comer funja em casa deles na maior naturalidade. Gostei. As relações de namoro, amizade, casados, essas relações normalmente têm altos e baixos. Momentos bons e momentos ruins. Acha, e a minha pergunta é direta, que um casal, ou seja, pronto, a pergunta é essa. Na sua opinião, o casal tem que ter problemas
Todo mundo tem problemas. Lembrar aquilo que é a nossa visão e missão é muito importante as pessoas perceberem, mas afinal esse podcast fala sobre o quê? A nossa visão e missão é, primeiro, aprender com os convidados, servir as pessoas com conhecimento, de formas a agregar valor, aprender todos os dias e ganhar mais pessoas todos os santos dias, de maneiras que as nossas experiências venham impactar positivamente para a vida das pessoas. Por isso é que os meus convidados falam de coisas que eles acreditam, que eles entendem, aquilo que é a opinião deles e que de uma ou de outra forma acabará por se incorporar com aquilo que é a sua visão. Jorge, é impossível viver sem problemas. Nós temos problemas todos os dias. Só que temos que saber administrar esses problemas. Temos que saber gerir esses problemas. Tu, quando acordas, já tens problemas. Não tem pão. Papá não tem pão. Tens que te virar para ir comprar o pão. É um problema. Nós temos problemas todos os dias, só que o que acontece, na maior parte das vezes, é que cada um quer atribuir responsabilidade ao outro. É para esse problema, fulano é que tem que resolver. Não, e às vezes é uma questão que tem que ser resolvida pelos dois. Sentar, analisar e dar solução àquele problema. Agora, atirar a responsabilidade ao Jorge, quando a competência da resolução do problema é para os dois, não vai resolver, não. Então, é assim, eu quero resolver o problema dos casais. Eu só quero resolver o problema dos casais. Pronto. Há casais que estão com muitos problemas. Certo. Inclusive, podem estar a acompanhar o programa. Há casais com muitos problemas. E muitos deles estão à beira da separação. E muitos até acham que, se calhar, o problema que estão a passar só pode resolver com a separação. Na sua opinião, que conselho poderia dar por um casal que esteja a passar por problemas mesmo, sérios? Acha mesmo que já separaram ou ainda tem algumas dicas que poderia dar para que o casal pense ainda um bocadinho mais? Ainda ontem à noite eu saí para jantar com um grupo de amigos e eu fiz referência a isso. Por quê? Porque quem está casado olha para quem está sozinho e acha que aquela pessoa sozinha é mais feliz. Mais feliz, pois. É exatamente isso. E quem está sozinho olha para o casado e diz, poças, esses aí é que têm uma vida que eu gostaria. É sempre assim. Eu vou sempre dizer às pessoas, casamento não é brincadeira. Não se tira férias de um casamento. Não. Entrou, não se tira férias. Alguma vez tirou férias de casamento? Não se tira férias de casamento. Não, férias não. Não se tira férias de casamento. Eu vou sempre dizer, não separa, mas também não morra. O casal que tiver com problemas... Pronto, vou repetir a pergunta para conectar bem. Minha pergunta é, Yolanda, um casal que tem problemas, tanto o marido quanto a mulher, e estão sempre em problemas, e vem lhe pedir conselho, Yolanda, eu vou separar porque os meus problemas com o meu marido ou com a minha mulher não acabam. A sua resposta seria? Não separa. Mas também não morra. Boa, gostei dessa. Não morra. Não separa, mas também não morra. Porque casamento não é? Não é para te matar. Casamento não é para te matar. Mas tu tens que... Se os problemas já estão identificados, é preciso arranjar solução para os mesmos. Boa. Se não existirem soluções para esses problemas, então aí sim. A única alternativa vai ser separar. Porque existem situações dentro de um lar... Mas você lhes fala mesmo para separar? Você está a falar... Quando te pedem conselho, você fala assim ou dá indireta? Não. Depende muito do problema. Há situações que envolvem famílias que são muito delicadas. Mas o que eu quero só chegar nesse ponto, se da sua boca sai separação, ou normalmente você conduz o casal a tomar a decisão? Para aquelas pessoas que já assistiram às palestras em que eu participei, eu nunca aconselho as pessoas a separarem. Não. Viver a dois é uma maravilha. Só precisamos saber gerir o nosso lar, gerir os nossos problemas. Precisamos aprender a respeitar um ao outro. Quando existir esse respeito, vai haver condições para que possamos então resolver esses problemas. Chamar as pessoas certas que nos possam ajudar a solucionar. Estamos a falar de quem? Depende muito do problema em questão. Um mais velho, por exemplo. Se for um problema financeiro,
nós temos que saber quem é que nos pode ajudar a gerir melhor as nossas finanças. Tem que ser alguém com dinheiro, ou não precisa necessariamente? Tem Não que ser alguém rico, por exemplo, na família? Não? Olha, eu falo muito da Doi e do Márcio porque é um casal que eu tiro o chapéu. Até quero em conhecer tudo. Até. É um casal, Márcio, né? A Doi e o Márcio vivem onde? são um casal que eu tiro o chapéu. Aqui mesmo no Sassonde. Sério, a Doi e o Márcio? Ó, vizinhos. São um casal exemplar. Porque eles são muito amigos. Boa. Eles são mesmo parceiros. Então, parceiros, estão casados há quanto tempo? Já estão há mais de 20 anos. Boa, já estão juntos há mais de 20 anos. Essa aqui é outra dimensão. Outro nível. Mas é essa cumplicidade Boa. que faz deles esse casal exemplar. Boa. Estás a ver? Porque hoje a gente não consegue ver um marido que liga e diz assim: mulher, vou atrasar um bocadinho porque vou fazer isso. Tá bem, marido, muito obrigada. É raro ver isso. Está a dizer que não existe o quê? É raro hoje encontrar um marido que liga para a esposa para dizer... Estamos todos os dias a falar isso. Jorge. Os homens estão todos os dias, meu amor. Né? Não, isso todos os dias. Por isso é que já não estão a vos ligar para trazer o pão. Os maridos, sim senhora. Né? Os maridos, não. Eu aqui bato pala aos maridos, sim senhora. Na padaria fica cheio com os maridos, todos ali. Não, eu costumo ver todos... Mas pronto, vou dar continuidade. Ai, meu Deus. Eu não queria te contar. Eu estou quase a finalizar, mas eu queria só pegar aqui uma parte. Eu vou conhecer o Doi. A Doi e o Márcio. Boa, Vais. Eu queria perceber a sua opinião relativamente a uma questão que tem estado a me fazer pensar de uma outra forma hoje. Eu cresci e ouvi a frase: os opostos se atraem. Qual é a sua opinião relativamente a isso? Os opostos se atraem mesmo? Até vou colocar um exemplo. Eu gosto de filme. A minha parceira gosta de novela. Será que vamos nos dar bem? Vou colocar outro cenário. Eu gosto de assistir jogo, futebol. E a minha parceira gosta de jogar videogame. Será que vamos nos dar bem? É nessa perspectiva. Os opostos se atraem mesmo ou não? Eu vou responder isso de acordo com as minhas vivências. Ok. Ok? Eu vou dizer que os opostos não se atraem. Boa, repete essa parte. Como é que é? Os opostos não se atraem. Os opostos não se atraem para si. Porque quando o teu parceiro gosta de coisas totalmente diferentes daquilo que você gosta, em algum momento vai haver... No princípio é tudo muito bonito, cada um quer convencer o outro de que está tudo muito bem, eu vou me acostumar e não sei o quê. Pronto. Mas chega uma altura que sim, se houver um equilíbrio, ok. Tá bem, eu antes dormia no estúdio 4 vezes por semana, mas agora como tenho namorada, vou dormir só uma vez. Para que haja um equilíbrio, por exemplo, né? Mas vai chegar uma altura que tu vais dizer: por que eu tenho que deixar de dormir no estúdio se eu gosto de dormir no estúdio? Ok. Tu vais continuar a ficar no estúdio 4 vezes por semana e vais desagradar a outra pessoa. do outro lado. Ok. No relacionamento é necessário que haja um equilíbrio, que as pessoas consigam não fingir, mas fazer as coisas exatamente para que haja um equilíbrio. Exemplo, eu adoro dormir. Para mim, a noite foi feita para dormir. Ok. E não para chilo. Ok. Entendes? Pois. Se eu tiver um parceiro que E à gosta noite de chilar, eu chilo, estás a ver o desequilíbrio, né, que acontece. Porque ele tem a vontade de estar na noite, mas eu tenho a vontade de ficar em casa. Mas não é mais fácil a mulher seguir o homem e chilar juntos? Até podes ir uma ou outra vez. Sim. Mas a partir do momento que tu tens responsabilidades com os filhos... Porque já não pode. Já não consegues estar sempre na noite. Tem que haver um equilíbrio. Ok, só que o marido vai sozinho. Se aparecer alguém depois ele... Aí é que está. Se ele não se tocar de que já não é possível estarmos sempre na noite, porque agora temos outras questões que nos impedem, vai haver esse egoísmo. Tu sais para atuar todas as noites e ela fica triste. Logo não se atrai. Não, os opostos não se atraem. Boa. Eu acho Gostei que os da opostos não se resposta. atraem. Não. Como mulher, o que é que te faria terminar uma relação? Tipo, aconteceu isso, aqui não aguento. Falta de confiança. Falta de confiança. Se eu não confiar em ti, não tem como eu continuar. O que te faria terminar uma relação? Vais inventar N histórias, vais dar N explicações e eu não vou acreditar naquilo que você me vai dizer. Se não existe confiança, não tem como eu continuar nessa relação. Boa. Vamos fazer então as 5 perguntas finais. Elas são muito curtas e objetivas, mas são muito... Eu queria que respondesse mesmo bem, não fica triste. Essas perguntas são um bocadinho... Aquilo que nós aprendemos na escola dá um pouco de rasteira. Certo. Mas é muito importante.
E se nós tivermos uma outra oportunidade de voltarmos a estar aqui, eu farei a mesma pergunta e provavelmente venha alterar. A primeira pergunta das 5 últimas que eu tenho a lhe fazer é: qual foi a pior coisa que lhe aconteceu na vida até agora? Até a idade que tem? A pior coisa que me aconteceu na vida: o processo de separação. Boa. É das coisas mais difíceis que eu já passei. Essa é a pior coisa que lhe aconteceu na vida, o processo Sim. de separação. Certo. A outra pergunta é: qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida até ser agora? mãe. Ser mãe. Eu já sabia a tua resposta. Sério? Ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Boa, Poças. que bom. Quer comentar um bocadinho? Epá! Eles nos dão vida. Boa. Eles nos dão alegria. Boa. Mesmo sem ter vontade de sair de casa para trabalhar, tu tens que sair de casa. É por eles que a gente faz muita coisa. Então, Boa. ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Boa. Qual é a coisa mais importante para si na vida? A coisa mais importante: ter saúde. É a coisa mais importante para si. Ter saúde. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Boa. Ter saúde. Boa. Se Deus nos der saúde, estamos prontos para qualquer coisa. Boa. Posso continuar? Deixa ver. Vamos à penúltima. Qual é a coisa que gostaria que lhe acontecesse na vida? Que me acontecesse. Eu nunca gostei de ser sozinha. Ok. E então eu ainda sonho com um relacionamento feliz para sempre, até que a morte nos separe. Uau. Boa. Respostas fortes. Uhum. E vão estar gravadas e é de lhe mandar. Tá Ainda bem. Tá bem. A última pergunta. Yolanda, minha querida, qual é a sua definição de escola da vida? Eu lhe convidei para a escola da vida. Se lhe pedissem para definir a escola da vida, o que é a escola da vida para si, em poucas palavras? A escola da vida são as nossas vivências. Cada coisa que a gente vive, a gente aprende. Seja ela boa ou má, a gente aprende. Nem sempre a gente aprende ouvindo. Precisamos viver para sentir e saber que realmente aquilo dói, aquilo magoa. Boa. E então, os nossos pais sempre nos chamaram a atenção sobre determinadas coisas. Não faça isso. Só que nós, na altura, não vai papai aí, chato, mamãe chata. Não anda com fulano. Pois. E nós implicávamos com os nossos pais. Sim. Não gostam de nós, estão sempre a nos chatear. Mas eles sabiam porque que estavam a dizer isso. Porque eles já passaram por aquele período, já viveram aquela situação e então eles conseguiam chamar a atenção com o conhecimento da escola da vida. Boa. Então, e às vezes os tios chateiam, só digo, tio, deixa, ele precisa passar por isso. Porque não adianta a gente dizer, não põe a mão aí, vais queimar. Ele tem que sentir que aquilo queima mesmo, para deixar de pôr a mão aí. Uau, gostei. Então, a escola da vida são as nossas vivências, não a vivência do outro, não. As nossas vivências. Boa. Gostei. Yolanda, eu quero te dar a palavra, caso tenhas esquecido alguma coisa, queiras acrescer alguma coisinha, talvez que tenha escapado, para eu poder finalizar o programa. E dizer de antemão que eu quero te agradecer mais uma vez por teres aparecido aqui no nosso programa Escola da Vida. Participou agora no programa 14, número 14, nós estamos a subir e vamos. Fique, por favor, atento ao nosso telefone, a qualquer momento a gente vai ligar novamente. Para podermos partilhar e é o conhecimento que a gente quer impactar positivamente as outras pessoas. Eu sempre esclareço que as nossas conversas aqui são baseadas naquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente entende e que de alguma forma, alguns vão concordar, outros não. Mas pronto, quem discordar pode vir também para a Escola da Vida, passar aquilo que é a sua visão e a gente está aqui para aprender. Então, quero deixar-te a palavra, dar-te a palavra no caso, para dar as últimas considerações, se possível, eu fecho o programa. Agradecer o convite, né? Que Sinceramente bom. Não estava preparada, mas tu és muito chato. Conseguiste convencer-me a estar aqui. Que bom. O que dizer? Vivam, mas vivam com responsabilidade, sem ferir. Muitas das vezes ferimos, mas não por vontade própria. Quanto menos feridas a gente causar, mais felizes nós seremos, porque menos peso de consciência teremos. Né? Boa. Vamos deixar sementes boas, vamos espalhar a alegria, a felicidade. Que bom. Que tudo isso
retorna. Aquilo que a gente lança à terra é aquilo que a gente colhe. Quanto mais positivos, quanto mais coisas boas a gente doar, mais coisas boas nós vamos receber. Que bom. Para quem é filho, seja mesmo filho, obediente. Ser filho, às vezes é um desafio, porque achamos que os mais velhos estão ultrapassados e são muito chatos. Não. Quando os nossos pais nos chamam a atenção, eles sabem o porquê que fazem. Ok. Então, filho és, pai serás. Que bom. Então, não tenham pressa de chegar à idade adulta. Porque hoje nós, quando acordamos, temos vontade de voltar para a casa dos nossos pais, né? Eu pensei isso esses dias também. Para quem me dera voltar para a casa da mamãe, é tanta coisa que a gente tem que resolver. Então não tenham pressa, não atropelem etapas. Vivam uma coisa de cada vez. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Obrigada, Jorge. Que bom. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Tá bom. Foi um prazer estar aqui. Que bom. Caríssimo, muito obrigado por chegar até o final do nosso programa. Terminamos aqui a nossa conversa, que foi muito gostosa, muitas perguntas. Respondeu 21 perguntas. Foi a primeira convidada que respondeu isso tudo. Eu fiquei muito feliz porque acabei por aprender muita coisa também. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixe nos comentários se tiver alguma opinião, as coisas que concordou, aquelas que também não concordou, de certa forma. Se tiver alguma opinião de alguma pergunta que eu venha fazer no próximo convidado, nós vamos estar com muita alegria para podermos ler, acatar e poder implementar. Então ficou aqui o 14º, ou 14º, no caso, 14º episódio do Escola da Vida Podcast. Obrigado, até a próxima. Que Deus abençoe, pois há de ser sempre bom. Até a próxima.